Então, na aula de hoje eu vou resolver três probleminhas, dois bem simples, só para a gente praticar um pouco esse cálculo de centro de massa e tirar alguns resultados importantes. E um outro para a gente entender um pouco melhor como é que funciona a conservação de energia em sistemas de muitas partículas. Tá? Então, tem outros conceitos que eu não vou tratar aqui, mas foram discutidos em aula, como momento angular total, momento linear total. Então, o primeiro probleminha é um resultado relativamente simples, mas útil para a gente ter em mente, tá? Que é justamente que é o seguinte fato, né? Se eu tiver dois sistemas de muitas partículas, então tem o sistema 1 e o sistema 2, e eu calcular o centro de massa de cada um desses sistemas, então, posição do centro de massa do primeiro R1, do segundo R2, e agora se eu considero o sistema como um todo, 1 mais 2, eu posso calcular, eu não preciso recalcular o centro de massa do zero, eu posso usar o valor de centro de massa que eu já calculei para cada um dos sistemas, e calcular como esses centros de massa fossem partículas pontuais. Então, essa aqui seria a expressão para o centro de massa de duas partículas pontuais, mas aqui o que está entrando é a posição do centro de massa de cada subsistema. Certo? Então, a ideia é que eu posso ter um corpo formado por algumas partes, e talvez seja mais fácil calcular individualmente o centro de massa de cada uma dessas partes, e depois usar esse centro de massa para calcular o centro de massa total do corpo. E isso, obviamente, pode ser generalizado para N partes, né? Que eu estou fazendo dois sistemas, mas poderiam ser 3 subsistemas, 4, 5, e assim por diante. Tá? Isso é um resultado que a gente vai provar em geral, não depende se é um corpo rígido, não depende de nenhuma propriedade do corpo. Certo? É um resultado completamente geral e é simples, né? Relativamente simples da gente provar. Então, como é que a gente faz isso? A gente imagina que a gente tem esses dois sistemas aqui, certo? Um tem N partículas, ou na verdade eu estou chamando, primeiro tem N1 partículas, o segundo tem N2 partículas. As partículas podem ter massas diferentes, né? Os números de partículas podem ser diferentes, isso não interessa. E aí R1 é o centro de massa desse sistema, e R2 é o centro de massa desse sistema aqui. E aí tudo que a gente vai precisar fazer é simplesmente, né, o que a gente quer calcular é o centro de massa do sistema como um todo. E aí, o que a gente vai fazer é enumerar essas partículas de tal forma que da 1 até a N1 são as partículas desse sistema aqui. E da N1 mais 1 até a N1 mais N2 vão ser as partículas desse sistema aqui. Então, aqui eu vou ter N2 partículas, aqui eu vou ter N1. Essas aqui vão ser as N1 primeiras, essas aqui vão ser as N2 últimas. Tá? Só isso que a gente vai precisar fazer para demonstrar essa propriedade. Tá? Então, se eu for calcular o centro de massa de cada subsistema, né, então, o centro de massa do primeiro subsistema, isso aqui seria 1 sobre a massa total desse sistema. Né, então, vou dizer que esse sistema aqui tem uma massa total M1, esse aqui tem uma massa total M2. Também não precisam ser iguais. Então, pela definição do centro de massa, isso é uma somatória da massa de cada uma das partículas vezes a posição delas. Então, vou somar de 1 até N1. O centro de massa do segundo sistema vai ser 1 sobre a massa do segundo sistema, vezes a somatória. E aqui eu vou usar esse índice aqui, já. Então, eu vou somar de N1 mais 1 até N1 mais N2. MI, RI. Então, é só uma maneira de enumerar essas partículas. Então, dessa é a maneira que eu calcularia o centro de massa de cada subsistema. Né? Se eu quiser calcular o centro de massa do sistema como um todo, né, o que eu faria é 1 sobre a massa total do sistema, somatória sobre todas as partículas. Então, eu vou de 1 até N1 mais N2. Então, nesse caso aqui, eu estou somando só as partículas do sistema 2, aqui só do sistema 1, aqui eu estou somando sobre todas as partículas, 1 mais 2. MI, RI.
E aí eu posso reescrever eu posso quebrar essa somatória, né, para a gente poder reescrever em termos do centro de massa de cada subsistema. Eu posso reescrever isso daqui da seguinte forma. A massa total do sistema vai ser a massa do 1 mais a massa do 2. E essa somatória eu vou simplesmente quebrar em duas partes, né? Vai ser a somatória de 1 até N1, MIRI, mais a somatória sobre as próximas partículas, que é N1 mais 1 até N1 mais N2, MIRI. Então, a gente já está quase lá, né? Tudo que eu fiz foi escrever essa somatória, quebrar ela em duas partes. E aí, a primeira somatória, se eu comparar com o R1 aqui, ela vai ser nada menos do que M1 vezes R1. Se eu comparar a segunda somatória com R2, isso aqui vai ser M2R2. Então, né, o resultado é quase que trivial. A gente chega que o centro de massa do sistema como um todo é dado por essa expressão aqui, M1R1 mais M2R2. Que era o que a gente queria demonstrar. Né? Então, a ideia aqui para a gente ter em mente é que se eu quiser calcular o centro de massa de um sistema complexo, eu posso quebrar ele em partes, calcular o centro de massa de cada subparte, que pode ser mais simples, e aí tratar cada subparte como se fosse uma partícula pontual, né, com uma massa igual à massa total do subsistema, localizada no centro de massa. E aí usar essas partículas pontuais fictícias, né, para calcular daí o centro de massa do sistema como um todo. Isso aqui, obviamente, a gente poderia facilmente generalizar para N subsistemas. Certo? Então, o segundo problema que eu queria discutir é só para a gente praticar um pouco, calcular o centro de massa para uma distribuição contínua de matéria. Até agora a gente tem sempre considerado N partículas, mas, eu mencionei brevemente em aula como é que a gente faz esse cálculo. Eu queria fazer um exemplo aqui só para a gente praticar isso. Né? Então, a ideia é que eu tenho, né, um hemisfério superior de uma esfera sólida, então é como se fosse uma esfera cortada no meio. Tá? Ela tem raio A e tem uma densidade de massa uniforme, e aí eu quero calcular qual é a posição do centro de massa. Certo? Então, a ideia é essa daqui, né? Eu tenho esse hemisfério aqui sólido, tá preenchido. Poderia ser uma casca esférica também, mas nesse caso eu estou assumindo que é uma esfera sólida. E eu quero calcular o centro de massa. Né? Se fosse uma esfera cheia, eu saberia que o centro de massa, né, pela simetria do problema, vai estar no centro da esfera. Tá? Mas como eu cortei, eu sei que o centro de massa não vai, né, não vai estar no centro. Vai estar, provavelmente, por simetria também, em algum lugar no eixo Z, né, em algum lugar, sei lá, aqui no eixo Z, dentro dessa minha casca esférica. Isso a gente sabe simplesmente analisando a simetria do problema. Né? Mas a gente pode muito bem fazer a conta e calcular exatamente esse resultado. Certo? Então, o que a gente precisa fazer? Né? A gente precisa generalizar aquela somatória para uma integral. Né? Então, o que a gente tinha antes era, né, que o centro de massa era 1 sobre a massa total, somatória de I, MI, RI. Então, se eu assumir que eu estou somando sobre diversos elementozinhos de massa aqui, o limite do contínuo disso daqui vai ser 1 sobre a massa total, a integral de R dm, onde essa integral tem que estar limitada, obviamente, onde eu tenho massa. E aí, esse dm eu posso escrever como densidade vezes elemento de volume. Né? E aí, essa densidade pode depender da posição. Eu posso ter uma parte do meu material que é mais denso, é mais pesado do que outro. Tá? E aí, é isso que eu estou usando aqui. Na verdade, estava faltando 1 sobre m, que é a massa total. Tá? Então, é isso que eu vou usar aqui para fazer essa conta. Então, o que a gente tem que calcular é essa integral aqui.
tá? E aí, sempre que a gente tem que integrar um vetor, a gente vai ver exatamente como montar essa integral, mas sempre que a gente for ter que integrar um vetor, a maneira mais simples é escrever ele em termos de versores cartesianos. Eu já falei isso para vocês algumas vezes, mas isso é útil porque os versores cartesianos, eles são constantes no espaço, né? Eu posso estar em qualquer ponto do espaço, eles estão sempre apontando na mesma direção. Então, efetivamente, eu posso tirar eles da integral porque eles são constantes ao longo do meu volume. Tá? Então, vamos montar essa integral aqui. Certo? Bom, como eu estou tratando de uma superfície esférica, eu vou usar coordenadas esféricas, porém, o vetor posição eu vou escrever em termos de versores cartesianos, justamente para eu poder fazer essa integral de uma maneira simples. Certo? Então, usando coordenadas esféricas, o meu elemento de volume vai ser o elemento de volume esférico, vai ser r ao quadrado, seno θ, dφ, dθ, dr. Tá? E aí eu tenho que analisar quais são os limites de integração. Porque eu não quero integrar sobre uma esfera toda, só quero integrar sobre o hemisfério norte dessa esfera. Né? Então, a gente lembra que θ é o ângulo, né? Então, se eu estiver num ponto aqui, θ é esse ângulo aqui. Tá? Normalmente, θ vai de 0 a π. Tá? Só que, né, nesse caso aqui, eu quero que o meu vetor posição ele só venha até o plano xy. Eu não quero integrar para um ponto aqui embaixo. Né? Então, o meu θ ele vai variar de 0 a 90 graus. É assim que eu garanto que eu estou cobrindo só o hemisfério superior. Tá? Então, o θ vai ser de 0 até π sobre 2. O φ vai ser de 0 a 2π, né? Ou de menos π a π, tanto faz. Né? O φ me diz que eu vou cobrir né, todos esses anéis aqui. E o R vai variar de 0 até A. Né? Então, eu vou estar para uma direção fixa, eu vou estar andando da origem até esse ponto extremo aqui, A. E aí, o meu vetor posição, né, para um ponto qualquer nesse hemisfério esférico, eu sempre posso escrever em termos de coordenadas esféricas, como R seno θ cosseno φ x chapéu, mais R seno θ seno φ y chapéu, mais R cosseno θ z chapéu. Tá? Então, aqui eu poderia escrever isso de uma maneira muito mais simples, como R chapéu, mas aí quando eu jogasse esse R chapéu na minha integral, ele estaria mudando de ponto a ponto no espaço. Então, seria muito mais difícil realizar a integral. Por isso que eu estou escrevendo em termos desses versores aqui, porque eles vão ser constantes. Tá? Então, eu posso tirar eles da integral. E eu vou ter que realizar 3 integrais, né? Uma para cada componente, efetivamente. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, se a gente colocar tudo isso junto, né? Meu vetor posição do centro de massa vai ser uma integral de 0 a A, uma integral de 0 a π sobre 2, uma integral de 0 a 2π. A minha densidade é uma densidade constante, independe de R, então eu vou tirar ela da integral. Vou escrever isso aqui como um ρ0 constante aqui fora. E aí tudo que eu tenho aqui é o elemento de volume e o meu vetor posição. Então, aqui eu vou escrever o meu vetor posição. Vou ter mais o termo com Z aqui. E aqui fora eu vou ter o meu elemento de volume. R ao quadrado, seno θ, dφ, dθ, dr. Tá? Então é essa integral que eu tenho que fazer. Efetivamente vão ser 3 integrais, né? Uma para cada componente, x, y e z. E aqui a gente
já simplifica bastante o problema. Pela simetria do problema, a gente já viu que provavelmente, né, o centro de massa vai estar no eixo Z. Então, essas duas componentes deveriam ser zero. Mas a gente nem precisa assumir isso, a gente pode calcular explicitamente. Tá? Então, se a gente fizer a integral em φ, né, se eu olhar para a componente x, eu vou ter uma integral de cosseno φ dφ. Né? Todo o resto são constantes com relação a φ. Né? Então, posso tirar dessa integral em φ. Então, se eu fizer a integral de cosseno φ dφ, né, isso aqui é seno de φ calculado em 0 e 2π, que dá zero. Né? Seno de 0 é zero, seno de 2π é zero, isso aqui é zero. E de maneira análoga, se eu calcular a integral de seno de φ dφ, isso aqui também vai dar zero. Né? Vai dar menos cosseno θ, ou menos cosseno φ, calculado em 0 e 2π dá 1 menos 1, que dá zero também. Tá? Então, isso me diz, né, sem a gente ter que usar argumentos de simetria, que essas duas componentes aqui são nulas, como a gente já tinha intuído. Né? E aí a componente, né, a integral da componente z independe de φ. Então, quando eu fizer essa integral, vai aparecer simplesmente um 2π, né, que vai ser uma integral de 0 a 2π de φ, vai ser 2π. Então, a gente já simplificou bastante o nosso problema. O nosso centro de massa, então, vai ser 1 sobre m. Integral, né, eu vou colocar aqui, então, 2π ρ zero sobre m. Integral de 0 a a. Integral de 0 a π sobre 2. E aí o que vai sobrar vai ser só a componente z. Então, eu vou ter aqui um r ao cubo. Cosseno θ, seno θ, dθ, dr, tudo na direção z chapéu. E aí eu tenho que fazer essa integral, né? Cosseno θ, seno θ, tem algumas maneiras de fazer isso. A maneira mais fácil é a gente definir uma nova variável u, que é cosseno θ. E aí du vai ser seno θ dθ, né? Ou menos seno θ dθ. Então isso aqui vai ficar u du. Aí quando eu integro isso, vai dar u ao quadrado sobre 2. Então, se eu fizer esse truque e fizer essa integral, eu vou chegar que r, então, vai ser 2π ρ zero sobre m, integral de 0 a a. Eu tinha aqui um r ao cubo, e aqui eu vou ter um menos cosseno de quadrado de θ sobre 2 de 0 a π sobre 2. Essa é a integral em dθ, dr. Z chapéu aqui fora. Então, se eu fizer o resultado dessa integral, bom, cosseno de θ em π sobre 2 é 0, e em 0 é 1. Então, isso aqui vai me dar simplesmente 1 meio. Né? Eu vou ter menos 1, vai dar 1 meio, certo? Então, isso aqui vai me dar π ρ zero sobre m, integral de 0 até a, de r ao cubo dr, e isso aqui vai me dar π ρ zero sobre m, r à quarta sobre 4, integral de 0 até a. Então, isso aqui vai me dar π ρ zero sobre m, a quarta sobre 4. Estou esquecendo o z chapéu aqui. Então, essa é a posição do centro de massa. Certo? E aí, só para a gente escrever isso de uma maneira que talvez seja mais intuitiva, né, ou mais explícita, se a gente calcular quem que é essa massa total, né, a massa total tem que ser a densidade vezes o volume do meu hemisfério superior. Né? E o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo, aqui o r é a. Então, meia esfera vai ser metade disso daqui. Então, isso aqui vai ser 2π ao cubo ρ zero
sobre 3. Então, se eu jogo esse resultado aqui, a gente vai conseguir simplificar um pouco essa expressão. Eu vou ter πρ0 sobre 2π ao cubo ρ0, 3/4 de A quarta Z. E aí, isso corta, isso aqui fica um A. Então, eu vou ter 3/8 de A Z chapéu. Então, né, se eu... Né, isso aqui vai ser, sei lá, aproximadamente 0,4, né, A Z chapéu. Então, se eu voltar para o meu desenho, né, o meu centro de massa, isso tudo aqui é o raio, é A. Meu centro de massa vai estar aqui para baixo. Tá? Um pouco menos da metade do A. De fato, no eixo Z. Tá? Então, esse exemplo é só para a gente ver com cuidado, né, como é que a gente calcula esse centro de massa para uma distribuição contínua. Né? Nesse caso, é uma distribuição volumétrica, mas poderia ser uma superficial ou uma linear. Né? Na lista de exercícios, eu coloquei um caso linear para vocês calcularem. Tá? E as observações importantes aqui bom, tentar montar a integral passo a passo. E a outra coisa que a gente nunca pode esquecer é sempre tentar escrever o meu vetor, que está dentro da integral, em termos de versores cartesianos. Que aí sim eu posso quebrar a integral em 3 integrais. Bom. Então, o terceiro problema é um problema um pouco mais interessante agora, para a gente tentar entender, né, de fato, como é que a gente define a energia total de um sistema de partículas que interagem entre si. Né? Então, a grande diferença aqui, né, se a gente olhar para o momento linear total, por exemplo, o que a gente fez foi somar o momento linear de cada partícula. Quando a gente analisou o momento angular total, era somar o momento angular de cada partícula. Porém, a energia total não é exatamente a soma da energia de todas as partículas. É isso que a gente tem que tomar um certo cuidado. Essa é a grande diferença no caso da energia com relação às outras quantidades. Então, a gente vai estudar isso com um pouco de cuidado num sistema simples, onde a gente quase que consegue resolver tudo do sistema. Tá? Então, é um sistema só com 2 partículas. Então, são duas partículas com uma carga positiva, então elas vão sentir uma força repulsiva, uma força elétrica repulsiva. Inicialmente, né, elas estão em repouso. A partícula 1 está na origem, a 2 está deslocada da origem. Então, a gente sabe que quando a gente soltar esse sistema, uma vai repelir a outra e elas vão se afastar. Tá? E a gente vai tentar analisar, né, como é uma força elétrica, 1 sobre r ao quadrado, é muito semelhante ao que a gente discutiu, né, no caso das órbitas gravitacionais. A gente não consegue achar uma trajetória explícita, né, r de t, para cada uma das partículas, mas a gente vai conseguir ainda assim analisar o movimento e analisar principalmente a energia dessas partículas. Então, a gente vai ver que, dependendo de como a gente definir a energia de cada partícula, essa energia não vai ser conservada, a energia individual de cada partícula, o que é até compreensível, porque as partículas, por estarem interagindo, uma pode trocar energia com a outra. Tá? Então, a gente tem que considerar o sistema como um todo, a energia total, para, de fato, ter uma conservação de energia. Né? O que é um pouquinho surpreendente é que a energia total não é a soma do que a gente esperaria que fosse a energia individual de cada partícula. Tá? Então, isso a gente vai ver explicitamente nesse exemplo, vai dar para entender um pouco melhor. Tá? Então, o problema pede primeiro, para a gente ir passo a passo, então, escrever as equações de movimento, escrever as equações de movimento para o centro de massa e resolver essas equações de movimento. Né? Nesse caso, a gente sabe que o centro de massa vai ter um movimento muito simples, porque as partículas não estão sofrendo nenhuma força externa, só tem as forças internas de repulsão elétrica. Então, a força externa total é nula,
o centro de massa vai, no máximo, né, se deslocar com uma velocidade constante. E aí depois tem uma discussão das energias, né? Então, analisar as energias individuais, ver que elas não são conservadas, e depois analisar a energia total e ver que essa sim é conservada. Tá? Então, vamos fazer esses passos aqui. Então, o problema é esse daqui, né? Eu tenho inicialmente a partícula 1 e a partícula 2 aqui. Se eu calcular a força elétrica repulsiva entre essas partículas, então lembrando na notação, né? A força que 1 faz em 2, ou seja, é a força que a partícula 2 está sentindo, ela é dada por essa expressão aqui. Nesse caso, K é uma constante positiva, que é dada por Q² sobre 4πε0. Então, as duas cargas são iguais, então isso é um número positivo. É uma força repulsiva. Então, se eu analisar essa expressão aqui, no instante inicial, x1 é 0, x2 é d, então essa força de fato vai apontar na direção x chapéu. Isso aqui em cima eu vou ter d, x chapéu. Isso vai ser menos a força que 2 faz em 1. Então, eu tenho essa força satisfaz aquelas nossas hipóteses pelas forças de um sistema de muitas partículas, que são forças que estão alinhadas com a linha que liga as duas partículas e que são opostas em sentido. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é escrever as equações de movimento. E aqui é relativamente simples, né? Aqui tem uma simplificação grande nesse problema, que é a seguinte. As partículas inicialmente estão em repouso e as forças estão todas na direção do eixo x. Então, a gente sabe que se eu soltar essas partículas, elas vão se afastar ao longo do eixo x. Não vai ter nada puxando elas para cima ou para baixo. Né? Obviamente, estou ignorando a força gravitacional aqui. A gente pode pensar que a massa dessas partículas é super pequena, a força gravitacional é irrelevante. Então, o movimento dessas partículas vai ser unidimensional. Tá? Então, basta que eu considere a posição x dessas partículas. Né? Elas não vão mover nem y nem z. Então, eu vou assumir que as partículas têm a mesma massa também, isso é um dado do problema, então eu vou ter x1, então, vai ser a coordenada x da partícula 1. Né? Então, eu vou ter massa vezes aceleração, vai ser a força que a partícula 1 sente, que é menos isso daqui. Então, vai ser menos K, x2 menos x1, sobre módulo de x2 menos x1 ao cubo. Lembrando que esse módulo ao cubo é porque a gente colocou o sentido da força no numerador. Né? Então, eu preciso dividir por módulo ao cubo para a força ser proporcional a 1 sobre a distância ao quadrado. Para a segunda partícula, eu vou ter algo quase que idêntico, só que aqui eu vou ter um sinal de mais, que é a força oposta. Tem uma outra simplificação que a gente pode fazer aqui, que é o seguinte. A gente sabe que a partícula 1 ela vai se deslocar nessa direção e a partícula 2 nessa direção. Então, o x2 vai ser sempre positivo, o x1 vai ser sempre negativo. Então, esse x1 vai ser sempre um número negativo e esse x2 sempre um número positivo. Então, eu sei que x2 menos x1 é sempre um número positivo. Então, eu posso até simplificar isso daqui e escrever isso, né? Esse módulo vai ser sempre x2 menos x1 elevado ao cubo. Isso é um número positivo. Então, isso aqui, na verdade, eu posso escrever como x2 menos x1 ao quadrado. E aqui mais 1 sobre x2 menos x1 ao quadrado. Então, estou usando a informação aqui que no módulo x2 é sempre maior que x1. Então, o módulo é o próprio x2 menos x1. E eu teria que resolver essas duas equações, que não é algo simples de ser feito. Tá? Mas a gente vai ver que, ainda assim, a gente vai poder tirar algumas propriedades desse movimento. Então, a primeira coisa quase que trivial de ser feita é analisar a posição do centro de massa. Aqui a gente sabe que eu só tenho forças internas, força externa total
é zero. Então, o centro de massa vai se comportar como uma partícula livre, né? A gente pode verificar isso explicitamente, né? Então, o centro de massa do sistema vai ser dado pela seguinte expressão, né? Então, R vai ser 1 sobre a soma, né, sobre a massa total do sistema, que é a massa das duas partículas, então vai ser 2m. Eu vou ter mR1 mais mR2. Então, por as partículas terem a mesma massa aqui, isso simplifica para 1 meio de R1 mais R2. E eu sei que tanto R1 quanto R2 vão estar sempre no eixo X, né? Então, isso aqui vai ser 1 meio de X2 mais X1 na direção X chapéu. E aí, se eu quisesse calcular, né, uma equação de movimento para o centro de massa, eu poderia usar o resultado que a gente já derivou, né, que vai ser a massa total vezes a aceleração do centro de massa é igual à força externa total, que nesse caso é zero. Então, eu chegaria aqui, isso aqui é zero. E, portanto, o centro de massa vai se comportar como uma partícula livre. Mas eu também posso, nesse caso, né, como é um caso muito simples, eu posso demonstrar isso explicitamente. Então, vamos supor que a gente não tivesse derivado já esse resultado e vamos usar as equações de movimento de x1 e x2 para derivar uma equação de movimento para o R. Foi isso que a gente fez, né, nas aulas, mas, na verdade, para um sistema de N partículas, aqui a gente vai demonstrar explicitamente para um sistema de duas partículas. Então, se eu quisesse calcular, né, eu posso definir isso daqui como posição, vou chamar de x maiúsculo, isso seria a posição do centro de massa, né? Nada mais é do que 1 meio de x2 mais x1. Então, esse x maiúsculo é a coordenada x do centro de massa. Então, se eu quisesse calcular a aceleração dessa posição do centro de massa, né? Isso aqui é válido sempre, então isso aqui vai ser 1 meio de x2, 2 pontos, mais x1, 2 pontos. E eu sei quanto que vale essas coisas, né? A gente acabou de calcular essas equações de movimento, tá? Então, deixa eu escrever isso aqui. O x1, 2 pontos, se eu olhar para a equação de movimento para a partícula 1, isso daqui vai ser esse termo aqui, dividido pela massa, né? Então, eu vou ter isso daqui, dividido pela massa, e o x2 pontos vai ser idêntico, só que com um sinal de mais. Eu vou ter exatamente a mesma coisa, mas aqui eu vou ter um sinal de mais, porque o x2 sente a força oposta ao x1, né? A partícula 2 sente a força oposta à partícula 1. Então, quando eu somo esses dois termos aqui, eles se anulam, né, exatamente, que era o esperado, né? Então, esse termo cancela com esse, e aí a gente chega que a aceleração do centro de massa é zero, como a gente já esperava do resultado mais geral que a gente obteve antes. Tá? Então, como eu não tenho forças externas, a aceleração do centro de massa é nulo, portanto, eu sei que a solução geral para a posição do centro de massa com relação ao tempo vai ser posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo. É uma partícula livre se deslocando com velocidade constante. Mas, em t igual a zero, as duas partículas estavam em repouso, né? Então, a velocidade v0 seria dado por meio de x1 ponto mais x2 ponto em t igual a zero. Mas no instante inicial, o problema me diz que as duas partículas estavam em repouso, então essa velocidade inicial do centro de massa é nula. E a posição inicial do centro de massa é igual a 1 meio de x1 mais x2. Se a gente voltar no problema, né, no instante inicial a partícula 1 estava na origem,
e a 2 tinha a coordenada D, certo? Então, isso aqui vai ser 1 meio de 0 mais D, que vai ser D sobre 2. Então, eu consigo achar aqui a posição do centro de massa para qualquer instante do tempo, que vai ser trivial. Vai estar sempre nesse ponto D sobre 2. Tá? Que era esperado, né? A gente sabe, como as partículas aqui têm a mesma massa, elas estão sofrendo a mesma força, o centro de massa sempre vai estar aqui, e o que vai acontecer é que as partículas vão se afastar desse centro de massa, né? Vão manter sempre a mesma distância desse centro de massa. Então, elas podem estar bem distantes, mas se eu calcular o centro de massa, vai dar exatamente aqui em D sobre 2. Sempre. Né? Para qualquer instante de tempo. Então, o que a gente vai... Isso, o que a gente consegue explorar um pouco desse movimento. O movimento do centro de massa é super simples. O movimento de cada partícula não é simples. Depois, no final, eu vou mostrar para vocês uma solução numérica desse movimento. A gente não consegue uma solução analítica simples. Mas, ainda assim, a gente consegue discutir um pouco a energia dessas partículas. Tá? Então, a gente quer discutir agora como é que a gente define uma energia que possa ser conservada. Como é que é essa definição de energia? A gente já discutiu isso em aula, na verdade, como é que é a energia total de um sistema de partículas, mas aqui eu vou querer discutir com um pouco mais de detalhe nesse caso simples, onde a gente sabe os resultados. Tá? Então, vamos imaginar, tá, que a gente vai considerar o que a gente chama da energia individual de cada partícula. Né? Então, vamos imaginar que a gente faz... Né? Ingenuamente, a gente define a energia da partícula 1 como a energia cinética dessa partícula, mv1 ao quadrado sobre 2, mais uma energia potencial elétrica, U12. Na verdade, aqui seria 2,1 na nossa notação. E aí, essa energia potencial elétrica, a gente sabe, eu tenho uma energia potencial elétrica, é K sobre a distância entre as partículas. A força é 1 sobre a distância ao quadrado, K é 1 sobre a distância. Então, eu definiria isso como K sobre x2 menos x1. Se a gente derivar isso com relação a x1, a gente vai ver que isso vai dar exatamente a força que a partícula 1 sente. Menos a derivada disso com relação a x1, dá exatamente a força que essa partícula sente. Então, só para deixar isso explícito, F21, que é a força que 2 faz em 1, nada mais é do que menos du21, com relação à coordenada da partícula 1 na direção x chapéu. Tá? Então, F21, então é a partícula é a força que a partícula 1 sente. Então, eu tenho que pegar a minha energia potencial e derivar com relação à posição da partícula 1. Então, se a gente derivar isso daqui, a gente obtém a força 2,1. E aí, se eu fizer o mesmo para a partícula 2, então, isso aqui é só uma observação. Se eu fizer o mesmo para a partícula 2, eu vou ter mv2 ao quadrado sobre 2, porque elas têm a mesma massa, mais u de 1, 2, que a gente já mostrou também que é o mesmo de 2, 1, mas nesse caso a gente pode até demonstrar explicitamente. Isso vai ser exatamente a mesma expressão. Aí vocês poderiam, talvez, num primeiro momento, pensar, mas como é que é o mesmo potencial se as forças são opostas? Mas o ponto aqui é que o potencial depende, da posição de x2 e x1 dessa maneira. Então, quando eu derivo isso daqui com relação a x1, eu vou ter um sinal de menos que vem dessa diferença aqui. Quando eu derivo com relação a x2, eu não vou ter sinal de menos, eu vou ter um sinal de mais. Então, se eu fizer a derivada com relação a x2, eu vou obter menos a derivada com relação a x1. E aí as forças vão ser opostas como deveriam ser. Tá? Então, o fato do potencial depender de x2 e x1 dessa maneira me garante, quando eu fizer as derivadas com relação a x2 ou x1, eu vou ter um sinal oposto relativo entre essas derivadas, o que vai me dar uma força oposta entre as duas partículas.
Então, a gente poderia, né, de maneira simplista, falar a energia da partícula 1 é assim, da partícula 2 é assim. Então, a energia total do sistema é a soma dessas duas energias. O que eu quero primeiro discutir é que a energia individual de cada partícula não vai ser conservada, nem a soma dessas energias. Tá? Então, depois a gente vai discutir o que é a energia total que é conservada. Tá? Mas como é que a gente pode analisar se isso é conservado ou não, se a gente não conseguiu encontrar o x de t? Né? Se eu encontrasse o x1 e o x2 de t, eu poderia jogar essas expressões aqui, poderia calcular as velocidades, e aí eu obteria explicitamente a minha energia em função do tempo. Né? Mas aqui a gente vai poder fazer algumas... como o movimento é relativamente simples, a gente ainda assim vai conseguir analisar se essa energia é conservada ou não, usando algumas propriedades do sistema. Tá? Então, primeira coisa que a gente viu, né, é que a posição do centro de massa é fixo, é d sobre 2. Isso daqui a gente sabe que é 1 meio de x1 mais x2. Então, a gente sabe que x1 de t mais x2 de t, para qualquer instante do tempo, isso tem que ser d. Ou seja, x1 de t tem que ser igual a d menos x2 de t. E se eu, né, aplicar a derivada temporal nessa expressão aqui, eu vou ter então que x1 ponto tem que ser igual a menos x2 ponto. O que é esperado também, né? As duas partículas estão sentindo a mesma força, elas têm a mesma massa, então conforme elas forem se afastando, elas vão ter a mesma velocidade em módulo, mas em sentidos opostos, né? É isso aqui que a gente está obtendo. Então, V1 vai ser sempre menos V2. O que isso me diz? Que a energia cinética de cada partícula é sempre a mesma, como era esperado também. Tá? Então, a energia da partícula 1, eu vou definir essa velocidade como V, né? A velocidade da partícula 2 como V, então a energia 1 vai ser mv² sobre 2, mais k x2 menos x1. E a energia da partícula 2 vai ser idêntica, né? Porque a energia potencial é a mesma e a energia cinética é a mesma. Então, a energia da partícula 1 e da partícula 2, com essas nossas definições aqui, são idênticas. Além disso, eu ainda vou fazer uma simplificação a mais. Eu sei que x2 menos x1, eu posso sempre escrever x1 em função de x2, então isso daqui eu posso escrever como x2 menos d menos x2, que vai ser igual a 2x2 menos d. Então, eu consigo escrever que a energia da partícula 1 vai ser sempre igual à energia da partícula 2, que vai ser mv² sobre 2, mais k sobre 2x2 menos d. A gente chegou nesse resultado, simplificou um pouco, né, as nossas expressões, mas ainda assim eu não sei como que o x2 está mudando com o tempo e como que o v está mudando com o tempo. Né? Pode ser que essas coisas mudem de tal forma que a soma fique constante. Tá? A gente vai mostrar que esse não é o caso. Tá? Então, o que eu vou querer relacionar aqui é o v com o x2. Tá? Então, depois que a partícula se deslocar uma distância x2, qual vai ser a energia cinética dela? Né? Eu sei que ela vai estar acelerando, ela vai estar ganhando energia cinética, né, conforme ela se afasta da origem. Então, é isso que a gente vai querer calcular, e para a gente calcular isso, a gente vai ver que a gente consegue calcular isso explicitamente usando o teorema trabalho-energia cinética. Né? Porque eu vou querer saber, depois de um certo deslocamento, qual que é a energia cinética da partícula. Né? Então, e o teorema trabalho-energia cinética, a gente sempre tem que manter isso em mente, ele é completamente geral, certo? Então, ele vale para qualquer força, sendo conservativa ou não, ele é completamente geral. Tá? Então, o teorema vai me dizer o seguinte, então eu vou analisar aqui, só por simplicidade, a partícula 2, porque ela está sempre no eixo x positivo, a velocidade é sempre positiva, então eu vou analisar a partícula 2. Então, o teorema me diz que a variação da energia cinética da partícula 2, que nesse caso vai ser
mv² sobre 2 menos zero, que ela sai do repouso. Então, estou assumindo que eu vou calcular essa variação da energia cinética do instante inicial, quando a partícula estava em repouso, até um instante final qualquer. Então, isso aqui vai ser a integral da posição inicial da partícula 2, que é D, até uma certa posição final, x2, da força que a partícula 2 sente, que é a força que 1 faz em 2, dx2'. x2' é justamente o deslocamento da partícula ao longo do eixo x. Tá? Então, essa integral que a gente tem que fazer, essa força aqui a gente já calculou. Tá? Então, a força que 1 faz em 2, né? Se a gente voltar aqui para cima, ou aqui na verdade, né? A força que 1 faz em 2 é dada por isso daqui. Tá? Então, é uma força positiva, está sempre alinhada com o eixo x, o deslocamento também está no eixo x, então aquele produto escalar que aparece no cálculo do trabalho é positivo. Então, esse daqui é o trabalho realizado pela força 1, 2. E essa força aqui é justamente K de x2 menos x1. Então, se eu quisesse realizar essa integral, eu precisaria saber como é que x1 se relaciona com x2, porque a minha integral é ao longo do deslocamento da partícula 2. Mas a gente sabe, né? A gente acabou de ver que x1 e x2 tem que satisfazer essa relação aqui, para o centro de massa ficar parado. Então, a gente pode escrever isso daqui. Eu vou colocar os linhas para diferenciar da posição final. Então, a gente pode escrever isso aqui como K 2x2' menos D. Então, essa é a força que 1 faz em 2. E agora a gente conseguiu, porque o problema é simples, escrever ela só em função de x2'. Então, agora eu posso fazer essa integral. Então, isso daqui vai ser K sobre integral de 2x2' menos D ao quadrado, x2'. Essa é a integral que eu tenho que fazer aqui. Tá? Que não é uma integral difícil, é uma integral do tipo 1 sobre x ao quadrado, que vai me dar 1 sobre x. Tá? Se eu fizer uma substituição de variáveis. E aí, se eu realizar essa integral, de novo, não é difícil de fazer, eu vou chegar no seguinte resultado, que vai ser x2 menos d sobre 2x2 menos d. Tá? Então, esse x2 é a posição em algum instante do tempo t. E nesse mesmo instante de tempo, é essa a velocidade que eu tenho, é essa energia cinética que eu tenho. Tá? Então, eu consegui aqui estabelecer uma relação entre a energia cinética e a posição da partícula. De novo, não sei em que instante do tempo, né? Eu não sei qual é essa posição para um dado instante do tempo. Mas eu sei que se a partícula estiver nesse ponto x2, a essa distância do eixo x, a energia cinética dela vai ser dada por essa expressão aqui. Então, de novo, não estou resolvendo o movimento em função do tempo, mas eu consigo estabelecer uma relação entre a energia cinética e posição da partícula. Então, se eu lembrar que a energia das duas partículas vão ser iguais, isso é dado por mv² sobre 2 mais K sobre 2x2 menos D. Então, é esse resultado aqui que eu estou usando. E agora eu substituo o valor a relação que eu encontrei entre energia cinética e posição da partícula 2. Isso aqui vai me dar K sobre D, x2 menos D, sobre 2x2 menos D, mais K sobre 2x2 menos D. E aí, se eu simplificar essa expressão,
eu vou chegar, isso aqui vai me dar K sobre D, x2 sobre 2x2 menos D. Então, a gente vê que a energia está mudando com o x2. Ela não é uma constante com o x2. Tá? Não é uma constante com o x2, ficou estranha essa frase, mas conforme a posição da partícula 2 está mudando, tanto a energia da partícula 1 quanto a da partícula 2 estão mudando também. Tá? Então, x2 está mudando com o tempo, a energia está mudando com o tempo. Então, a energia aqui não é conservada. Tá? E a soma dessas energias também não é conservada, né? Porque a gente definiu a energia usando a energia de cada partícula, usando a energia potencial dessas partículas. A soma das energias também não vai ser conservada, porque se eu somar as duas, tudo que eu vou ganhar aqui é um fator 2 aqui na frente. Então, as energias de cada partícula não são conservadas, o que é até esperado, porque uma está trocando energia com a outra. Mas se eu somar a energia das duas partículas diretamente, isso também não é conservado. E a gente viu isso, quando a gente discutiu conservação de energia para um sistema total, a gente viu que a gente não soma diretamente as energias potenciais internas. A gente tem que inserir um fator de meio, tá, para essa energia total ser conservada. Isso aqui está sendo demonstrado explicitamente nesse caso. Tá? Então, vamos ver qual seria a definição de energia total, a definição que a gente chegou para a energia total de um sistema. Então, a energia total a gente viu, né, quando eu quero calcular a energia total de um sistema de partículas que interagem entre si, a maneira correta de fazer isso é somar as energias cinéticas e aí incluir um fator de meio quando eu for somar as energias potenciais internas, né, relativas a forças internas. Esse fator de meio vai fazer toda a diferença aqui. Quando eu somei, se eu somasse as duas energias individuais diretamente, eu estaria somando U12 mais U21 sem esse fator de meio. Mas a gente viu que isso não me dá uma energia conservada. Agora a gente vai ver que se eu incluir esse fator de meio, se essa energia vai ser conservada ou não. Pela nossa discussão anterior, ela deveria sim ser conservada, porque essa força elétrica é uma força conservativa. Então vamos fazer, tudo que a gente tem que fazer agora é esse cálculo, certo? É, de fato, em vez de somar diretamente as energias, a gente vai querer calcular a energia total como a soma das energias cinéticas, mais metade da soma das energias potenciais. Esse fator de meio vai ser essencial aqui. Então, as energias cinéticas vão ser dados, né? Cada partícula a gente viu que tem sempre a mesma energia cinética, então vai ser 2 vezes isso daqui. E as energias potenciais também são iguais, e vai dar 2 vezes K, x2 menos x1. Do resultado que a gente obteve, né, isso aqui continua sendo válido, tá? Eu vou ter que a minha energia, né, 2 vezes a energia cinética, então, vai ser 2 vezes esse fator. Esse 2 cancela com esse 2, e aí eu vou ter aqui mais K. E a gente lembra que x2 menos x1 a gente pode escrever como 2x2 menos D. De novo, porque as partículas têm que se deslocar de tal forma a manter o centro de massa fixo. E agora eu quero somar essas duas expressões. É quase a conta que a gente fez antes, mas agora eu tenho, né, a conta que a gente fez antes, quando a gente somou, está aqui em cima, na verdade, né? Quando a gente somou as energias, né, se a gente comparar isso com o que a gente está fazendo aqui, é quase a mesma conta, só que aqui eu tenho um fator de 2 na frente, que na verdade vem pelo fato de eu incluir um fator de meio aqui. Então, né, se eu simplificar isso daqui,
Isso aqui vai me dar, né, K sobre 2x2 menos D, esse é o fator comum. Aí o primeiro termo vai me dar 2x2 sobre D menos 2, né, porque eu tenho x2 sobre D e aqui menos D sobre D, então vai dar menos 1, vezes esse 2 dá isso daqui. E eu tenho um mais 1 aqui, que vem desse termo. Eu coloquei ele em evidência aqui. Então, nesse colchetes aqui, eu vou ter, né, 2x2 sobre D menos 1, que é igual a 2x2 menos D sobre D. E, portanto, isso aqui vai cancelar com isso daqui. E o que eu vou obter no final das contas é simplesmente K sobre D. Então, a minha energia total vai ser simplesmente K sobre D, que é uma constante. De fato, a gente provou que ela independe do tempo. E ela é igual à energia inicial, porque a energia inicial, eu não tinha energia cinética, eu só tinha energia potencial entre as duas partículas, né, que era justamente K sobre D, K sobre a distância entre elas. Então, a gente mostrou que, se eu analisar de maneira ingênua, né, cada partícula individualmente, as energias individuais não são conservadas. Se eu somar essas energias individuais, isso também não é conservado. E a maneira correta de eu analisar um sistema de partículas com partículas que interagem entre si é incluir esse fator de meio para as energias potenciais internas. Com essa inclusão, de fato, eu vou estar contabilizando uma energia total que é conservada. E se eu analisasse numericamente o que está acontecendo aqui, certo? Eu tenho as seguintes soluções numéricas, certo? Então, aqui eu escolhi um D inicial que era 5, então a partícula 1 estava na origem, a 2 estava em alguma unidade, a uma distância 5 da origem, no instante zero, e aí elas exibem essa trajetória aqui conforme o tempo passa. Aqui não dá para ver, mas eu tenho um tempo aqui no eixo X. Então, elas vão se distanciando, né? A distância delas é tal que essa diferença aqui é sempre D. Certo? Então, x1, na verdade, não é diferença, né? Mas x1 mais x2 vai ser sempre D. A soma dessas duas coordenadas dá sempre D. Então, o x1 vai se tornando cada vez mais negativo, porque a partícula 1 está indo para a esquerda, a x2 vai crescendo positivamente, e eu tenho esse tipo de solução. Se eu analisar as velocidades, eu vejo que elas são idênticas, elas só trocam de sinal, como a gente já viu. Então, a partícula 1 ela tem menos a velocidade da partícula 2, mas em módulo elas são idênticas. Conforme as partículas ficam bem distantes umas das outras, a força vai ficando cada vez menor, então a velocidade vai meio que estabilizando. A aceleração vai reduzindo, a velocidade vai ficando quase constante. Então, se eu deixasse um tempo longo passar aqui, essa minha velocidade ficaria quase constante, e aí eu teria duas partículas livres se deslocando a essas velocidades constantes. E aí, finalmente, se eu analisar as energias, né, da maneira que a gente definiu, tanto a energia da partícula 1 quanto da 2 são idênticas, a gente viu isso, mas elas estão mudando com o tempo aqui. Na verdade, elas estão reduzindo com o tempo. Mas se eu calcular a energia total, foi o que a gente calculou, que inclui aquele fator de meio para a soma das energias internas, isso de fato vai ser uma constante aqui. Vai ser uma energia constante. Então, essa é uma solução numérica, não tem nada, né? Não usei de nenhum dos nossos resultados analíticos, eu simplesmente resolvi as equações de movimento numericamente e calculei essas propriedades, por exemplo, a energia. E, de fato, a gente vê que a energia de cada uma não é constante com o tempo, mas a total, da maneira definida corretamente, é. Que não é simplesmente a soma das energias. Né? Para as forças internas, eu tenho que incluir aquele fator meio. Tá bom? Então, era isso aqui que eu tinha para discutir. Esse era um exemplo para a gente tentar, de fato, um exemplo onde a gente pode calcular explicitamente certas coisas, apesar de a gente não ter a trajetória explícita, a gente ainda assim pode calcular a energia
relacionar as velocidades. Então, a gente pode obter vários resultados para esse exemplo e entender de fato o que está acontecendo. Tá? E, obviamente, para um sistema maior, com mais partículas, a gente não consegue fazer essa análise individual de cada partícula, mas os resultados que a gente obteve antes continuam sendo válidos.